Compartilhar aqui com vocês. Estão conseguindo ver direitinho a minha tela? Hein, turma? Responde aí para mim. Estamos. Tudo, né? Ok. Então vamos lá. Eu vou pedir para vocês qualquer coisa, qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês pararem, me perguntarem. Qualquer coisa, se não estiver passando slide, algo que vocês, né, que não esteja, né, no curso normal da aula, vocês param e vocês me interpelam, tá certo? Porque eu não consigo, né, não consigo visualizá-los. Então, eu fico dando aula para a tela do computador, então eu preciso que vocês me peçam para parar e aí a gente resolve o que tem para resolver, tá bom? Então, vamos lá. Então, a gente sabe que a parte, né, vamos dizer assim, da odontologia, que cuida, né, das questões legais, das questões éticas, né, relativo às nossas funções, é a disciplina de odontologia legal, que vocês já tiveram já há um tempinho, né, com o professor Romildo, tenho certeza que vocês viram de lá, viram, né, um conteúdo bastante completo, né, então, assim, o que nós vamos fazer aqui hoje é dar uma grande revisada, principalmente naqueles pontos onde a gente julga essencial para que vocês tenham isso bem lembrado e bem marcado, né, na caixinha lá do conhecimento de vocês, tá? Então, se a gente for dividir, assim, didaticamente a odontologia legal, a gente vai pensar na odontologia legal como uma odontologia que estuda os deveres, né, vamos dizer assim, os direitos, né, da nossa função, né, do dentista, não só os deveres, mas também os direitos. E também ela tem uma vertente, que é uma vertente dentro da linha de investigação policial, que é a odontologia forense, né? É aquela odontologia que é exercida por um perito, né, um dentista perito, que auxilia nas investigações policiais quando as provas, né, ou quando há a necessidade de identificação de um corpo, né, através da arcada dental, tá? Dentro da odontologia, ou dentro dessa odontologia legal, dessa disciplina, né, a gente fala muito de leis, muito como é que eu posso falar? De vocábulos, né, muito ligado ao direito, né? Mas, obviamente, é isso mesmo a função dela, é essa a função da odontologia legal, né? Tratar dessas questões, vamos dizer assim, burocráticas, né? Então, a nossa profissão, ela foi regulamentada, né, como profissão, como cirurgião dentista, nós somos regulamentados perante a Constituição por essa lei, a Lei 2.931, o decreto é 2.931, e pela Lei 1.314, né? E foi essa lei que nós tivemos o reconhecimento do nosso diploma, né, como cirurgiões dentistas, e com o passar do tempo, nós tivemos a revogação dessa lei e a implementação da Lei 5.081, que é a lei que hoje nós somos regulamentados perante a Constituição Federal. Essa lei, ela é de 1966, né? Ela foi promulgada, foi revogada anterior e foi promulgada, né? Nesse período, e atualmente é a lei que regulamenta as nossas funções como cirurgião dentista, né? Então, é nessa lei que a gente tem lá os nossos deveres, os nossos direitos, né? E o nosso campo de atuação, aonde a gente pode, até onde o dentista pode atuar de uma forma legal, né? Então, perante esses atos que nós podemos, vamos dizer assim, prestar, podemos desenvolver, vamos falar assim, nós podemos praticar todos os atos que são pertinentes à odontologia, decorrente do nosso conhecimento adquirido na graduação e nas pós-graduações que vêm por aí, prescrever e aplicar medicamentos, né? Atestar, periciar, anestesiar, analgesiar e
realizar a hipnose. Então, assim, dentre todos esses, eu acho que o que nos pesa mais, né, vamos dizer assim, seria o atestar, né, seria atestar um estado de morbidade, vamos dizer assim. Porque, assim, acho que todos concordam que a gente mora numa cidade de interior, né? A gente mora numa cidade interior. A nossa cidade, por mais que seja uma cidade grande, né? Falando de Juazeiro, sei que nem todo mundo é de Juazeiro, assim como eu não sou de Juazeiro, mas a cidade na qual a nossa faculdade, né? Nós estamos inseridos. É uma cidade grande, mas nem tão grande assim. E sempre se conhece um fulano, um cicrano, um beltrano, e o atestado, ele é usado meio como um meio de favor, né? Um favor para você justificar a sua ausência no trabalho, para você justificar a sua falta, né, nos seus compromissos, né. Só que a gente precisa ter muito cuidado em relação ao atestado, né, porque o atestado ele é um documento, vocês já viram isso não é novidade. Ele é um documento muito sério, né. E é assim, eu tenho sempre assim um exemplo que eu gosto de dar, eu gosto de dar o meu exemplo, né? Então eu já trabalhei numa unidade de saúde, na unidade de saúde do estado, né? Aonde a gente teve uma intercorrência em virtude de um atestado, né? Um colega atendia um determinado funcionário de uma determinada empresa, inadvertidamente o colega dava o atestado, emitia o atestado, mas não emitia a data e a hora que esse indivíduo estava sendo atendido, e ele usou de má fé, e todas as vezes que ele ia essa consulta, ele não voltava para o emprego, porque ele estava resguardado mediante um atestado, né? Se eu emito um atestado do dia, vamos dizer, do dia de hoje, do dia 13 de outubro, então, aquele atestado, ele vale o dia 13 de outubro, né? Então, com isso que aconteceu, a empresa entrou com um processo para, entrou em processo trabalhista com o funcionário. E aí, o colega, né, a instituição, na verdade não foi o colega, foi a instituição, foi chamada para prestar esclarecimentos da quantidade de atestados que era prescrito para aquele paciente em curto intervalo de tempo. E o pior de tudo é que, na verdade, o do colega ele não se resguardou, ele não tinha uma cópia, ele não tinha muita coisa a apresentar. Então, assim, tudo se resolveu, porque a gente está no Brasil, tudo se resolve, né? Então, tudo se resolveu, porém, veja como é sério, né, o risco que a gente corre, mesmo trabalhando numa entidade, né, numa instituição, a responsabilidade é nossa, a responsabilidade recai sobre nós, porque nós somos os responsáveis técnicos por todo documento que nós emitimos, né? Na faculdade vocês não assinam o atestado, quem assina o atestado somos nós, professores, então toda a responsabilidade sobre aquele documento é daquele professor que atestou como verdade, né? E assinou atestando como verdade, tá? Então é sempre importante a gente colocar isso, né? É, na cabecinha de vocês, né? Como algo muito sério. Lembrar que existe uma diferença entre o atestado que justifica a falta do emprego e o atestado que emite um estado de morbidade, um estado de incapacidade daquele indivíduo, né? Então, o atestado é uma coisa séria e a gente precisa estar muito atento a tudo isso, tá? E tá aí, ó. Perante a lei, nós podemos atestar, porém, nós também respondemos por esse atesto que a gente está dando, tá? Então, e aí a gente vem, para eu exercer licitamente a minha profissão, eu preciso estar inscrito, eu preciso estar habilitado, né? Ninguém dirige sem carteira de motorista, pelo menos não deveria, né? Caso seja abordado por alguma autoridade policial de trânsito, ele terá, né, o seu carro apreendido, você não poderá, né, levar o seu destino adiante. Mesma coisa somos nós, para a gente andar corretinho, né, andar de forma lícita, a gente tem que estar aí habilitado profissionalmente, né? Ter uma habilitação legal. Como é que a gente consegue uma habilitação legal, né? Então, a nossa habilitação profissional,
ela tudo começa com a conclusão do nosso curso, né? Então, vocês vão concluir o curso daqui a pouco, então vocês vão ter um diploma de graduação. Porém, esse diploma, ele não é emitido eminentemente na hora que você cola grau, porque ele tem todo um trâmite a ser seguido. Então, a faculdade emite o diploma, porém o diploma vai ter que ir ao MEC, do MEC, o diploma vai para o CFO, então ele tem um trâmite a ser validado, né? Aquele diploma ele precisa ser validado. Para as escolas estrangeiras ou para as pessoas que vêm, né, de escolas estrangeiras, né? Primeiro, o estrangeiro, ele tem que fixar residência aqui no Brasil, né? Ele precisa validar o diploma dele aqui no Brasil. E se eu for um brasileiro nato e formado numa instituição estrangeira, eu também vou precisar entrar num processo de revalidação do meu diploma, tá certo? Então, é esse trâmite que o nosso certificado, nosso diploma, né, percorre, é justamente para aquelas faculdades que não estão devidamente reconhecidas, né, não estão devidamente habilitadas para exercer, vamos dizer assim, para habilitar aquele profissional de uma forma fora dos limites territoriais do Estado que ela funciona. Por isso que a gente precisa desse reconhecimento perante o Ministério da Educação e perante o Conselho Regional de Odontologia, né? Então, o nosso diploma, né? Ele é uma habilitação legal a partir do momento que ele tem esse registro no Ministério da Educação e um segundo registro no Conselho Federal. Então, aí, pinta, professora, então eu vou ter que esperar todo esse trâmite para eu poder dar entrada na minha habilitação profissional? Não. O que que acontece? Quando você é, tem a sua colação de grau, né? A sua colação de grau, mesmo que seja informal, mas a sua colação de grau ali na faculdade, você recebe uma declaração de colação de grau. Então, com essa declaração, juntamente com o catatal de documentos, que daqui a pouco a gente vai mostrar para vocês e deixa vocês a par deles, né? Você vai dar entrada no Conselho Regional da sua cidade, da sua região, da região que você vai atuar como cirurgião dentista, né? Então, você vai dar entrada numa habilitação, porém essa habilitação é de caráter provisório. Você pode passar aí você tem direito de exercer a sua profissão até 2 anos, com uma habilitação provisória. Após 2 anos, aí não. E 2 anos de quê? Da data que eu dei entrada no CRO, não, da data da sua colação de grau. Então, se eu colei grau hoje, dia 13 de agosto, eu tenho 2 anos, a contar do dia de hoje, para providenciar a documentação necessária para subir, né, da minha habilitação provisória para a minha habilitação principal, tá certo? Então essa habilitação principal, né, é a habilitação que eu vou solicitar após eu ter em mãos o meu diploma de graduação. Então, quando o diploma chega em nossas mãos, a gente vai até o CRO e a gente sobe de categoria, né? A gente sai de uma inscrição provisória para uma inscrição principal, tá? Então, o que é que a gente precisa ter cuidado com essa inscrição principal? A gente precisa ter o cuidado porque essa inscrição principal, ela é válida em todo o território nacional vivo, por um período de até 90 dias consecutivos. Então, tipo, se eu saio daqui para fazer uma residência, por exemplo, mas é uma residência em São Paulo, mas eu vou morar lá 1 ano, 2 anos, 1 ano e meio, o ano que vai durar a minha residência. Lá eu vou atuar como cirurgião dentista. Então, a minha inscrição principal, ela só é válida legalmente, eu só posso exercer legalmente a minha função por um período de 3 meses, ou seja, de 90 dias consecutivos. Então, o ideal é que eu tenha ou uma secundária, né,
ou eu faço a transferência da minha inscrição principal, tá? Então, tudo isso é importante a gente entender, porque, por exemplo, aqui mesmo nessa região, a gente tem fronteira com várias cidades muito próximas de estados diferentes. Então, eu posso muito bem morar em Juazeiro e trabalhar no Pernambuco. Eu posso muito bem morar em Juazeiro e trabalhar na Paraíba, né? Porém, eu preciso entender que eu preciso escolher a jurisprudência, o estado, na qual eu quero emitir a minha inscrição principal. Ou então, se eu preciso estar atuando em dois estados concomitantemente, aí eu tenho que dar entrada na minha inscrição chamada inscrição secundária, né? É quando eu preciso exercer as minhas atividades, né? Em jurisprudências diferentes, né? Em jurisprudências de outros conselhos em outro estado, o qual eu não resido, tá? Então, aí eu teria que ter uma inscrição secundária naquele conselho, tá? Tranquilo, turma? Tá tranquilo? Tá sim, professor. Tá, né? Qualquer coisa me parem, viu? Então, a inscrição do Conselho Regional ela deve ser realizada na área da jurisprudência do Estado onde o profissional pretende atuar, óbvio, né? Então, se eu já tenho uma principal, por exemplo, no Ceará, mas eu trabalho no Ceará e no Pernambuco, eu posso ter uma secundária na jurisprudência do Pernambuco, ou seja, no estado, na cidade onde eu pretendo trabalhar, lá em Pernambuco, certo? E aí, quando a gente tem a possibilidade, por exemplo, de estudar fora, de estudar em outro país, ou a gente recebe, né, uma pessoa de outro país, essa pessoa ela não pode entrar no nosso país e atuar como cirurgião dentista por livre e espontânea vontade. Ela precisa ter uma inscrição, né, no conselho. E essa inscrição é chamada inscrição temporária, né? Então, a inscrição temporária é aquela inscrição que você vai dar entrada no conselho e ela só vai durar, né? Ela só vai perdurar pelo tempo de permanência desse estrangeiro no país. Isso é no nosso caso aqui no Brasil. Então, a inscrição ela tem a mesma duração do passaporte do indivíduo que está aqui, tá? Então, é isso que a gente chama de visto temporário ou de permanência temporária ou de inscrição temporária no conselho. Temos também a inscrição remida, que é aquela inscrição que é concedida automaticamente ao cirurgião dentista que completa 70 anos de idade e que não sofreu nenhuma penalidade, né? Não tem nenhuma infração ética em todo o seu tempo de profissão, né? E aí ele fica dispensado de recolhimento da sua anuidade, né? E aí eu posso citar como exemplo de inscrição remida o meu pai, por exemplo. Meu pai, ele é um cirurgião dentista com inscrição remida, já há um tempo, né? Já há um bom tempo, tá? Então, é um exemplo que eu dar para vocês e acho que vocês já ouviram isso nas aulas do Dr. Romildo também, né? Outro tipo de inscrição é a transferência, né? A inscrição por transferência é quando eu tenho uma inscrição principal em um estado, que a gente chama jurisprudência, né? Mas vou precisar me mudar. E aí, essa minha mudança, eu preciso fazer a transferência de um conselho para o outro, tá? Então, eu preciso fazer essa transferência, tá? Obviamente, gente, que tudo isso precisa ser comunicado ao conselho, né? Por exemplo, você tem interesse de mudar, então você vai fazer a transferência do seu CRO, o conselho ele não vai adivinhar que você vai se mudar, então você vai se dirigir até o conselho, ele vai lhe pedir um catálogo de documentos, você vai preencher uma ficha de transferência para que isso aconteça, tá? Então, a gente tem também a suspensão temporária e o cancelamento da inscrição, são coisas diferentes, né? E por motivos diferentes. A suspensão temporária eu posso ter por um afastamento do exercício de minhas atividades por motivos de doença, ou porque eu irei ocupar um cargo eletivo,
né? Um cargo público. E o cancelamento é quando eu tenho ou a mudança de categoria, ou seja, eu vou cancelar vou transferir, né? Vou fazer a transferência. Então, ele faz o cancelamento da minha jurisprudência daquele estado de origem, né? Ou o encerramento das minhas atividades, eu não vou mais trabalhar como dentista, eu preciso ir ao CRO, eu preciso encerrar o meu CRO, né? Preciso cancelar a minha inscrição, porque caso contrário fica computando ali tempo, né, de pagamento, né? Se você não pagar, você vai estar ali juntando uma dívida, né? No caso de transferência para outros conselhos, no caso de cassação do exercício da sua profissão, no caso de falecimento, você precisa também informar, levar a certidão de óbito até o conselho para que isso aconteça e que fique formalizado o cancelamento, né? E também existe o cancelamento pela não quitação dos débitos perante a entidade, né? Perante a autarquia, tá certo? E o que é que a gente precisa para essa inscrição provisória? Vê, nessa inscrição provisória, vocês vão receber uma carteirinha, tipo essa, uma carteirinha vermelhinha com o nome, inscrição provisória, tá? Então, o que é que precisa? Cópia autenticada da declaração da faculdade, né, com a data da conclusão do curso, da colação, de grau, duas fotos 2x2, duas fotos 3x4, a carteira de identidade civil, CPF, título de eleitor, documento militar para os meninos, certidão de nascimento, comprovante de residência. A tipologia sanguínea, gente, é assim, tá no site, mas a mim nunca pediram não, mas tá lá no site. Declaração dizendo se você é doador de órgãos ou não e a sua taxa de inscrição, tá? Qual o conselho que eu dou? Como isso é um padrão, né? Não custa você ligar para o CRO da sua jurisprudência, né? Ou seja, do estado que você pretende atuar como cirurgião dentista e confirmar quais são os documentos necessários para que você já o leve todo prontinho, tá certo? E aí, quando o seu diploma, né, chegar, o seu diplominha chegar, aí chegou a hora de você pegar essa carteirinha vermelhinha aí, ó. Mas essa carteirinha vermelhinha minha fica guardadinha, não dou carteirada em ninguém com ela, não. Ela fica lá guardadinha no meu guarda-roupa, eu nunca usei, não. Eu uso sempre a minha carteira pequenininha. Você recebe uma dessa grande e recebe outra pequena, que é como se fosse uma cédula de identidade, onde vai estar lá a inscrição principal, né? Então, você leva o seu diploma original, né? O original, tá? Duas fotos, 3x4, a carteira de identidade e os seus documentos pessoais, né? Certo? E aí, você é habilitado, né? Você está habilitado a exercer o exercício lícito da sua profissão, né? E esse exercício lícito da sua profissão, né? Lhe permite atuar de uma forma coerente, né? Correta. Então, quando é que eu tenho um exercício ilícito, professora? Quando é que eu tenho, como eu me enquadro no exercício ilícito da minha profissão? Então, vai se referir a todo aquele ato não permitido perante a lei, né? Onde vai ferir a ética, a moral, relativa à ilegalidade, algo que é proibido perante a lei. Então, se a gente é regulamentado por uma lei que está escrito na Constituição, então eu preciso estar de acordo com o que aquela lei me instituiu a ser habilitado a exercer essa função. E a forma como a lei nos obriga é termos é, é, a habilitação profissional, né? Seja ela provisória, seja ela principal, tá? E qual exercício ilegal? É quando eu não obedeço às normas ou os preceitos legais. Ou seja, é quando eu não sigo a regra do jogo, né? Então aí eu estou de forma ilegal, tá? Então, quando a gente exerce, né, de forma ilícita alguma coisa, alguma função, né, onde eu violei, né, o direito, né, de causar o dano a outra pessoa, né, eu posso responder de uma forma civil e de uma forma penal, né? Então, eu respondo por esses dois códigos, né? Eu respondo perante a minha responsabilidade como cidadão brasileiro, onde eu estou enquadrada no Código Civil e no Código Penal. E respondo também de uma forma ética, né?
pelo conselho ao qual eu sou regulamentado, tá? Então, o Código Penal brasileiro, ele prevê aí no artigo 282, né, todos esses itens relativos ao exercício, ao exercício ilegal da nossa profissão, tá? Então, outra forma também que a gente encontra muito isso hoje, principalmente nas redes sociais, né, é o danado do charlatanismo, né? É onde quando a gente imacula ou anuncia, né, algo que seja de um tratamento curável, de um tratamento com cura, por meios, né, de forma ilícita, a gente faça aquela pessoa acreditar que aquele determinado produto, ou aquela determinada técnica, a gente teria a cura, né? Então, isso é o charlatanismo que está tão em vista hoje aí nas nossas mídias sociais. Outro também, que é uma forma de exercer ilegalmente a nossa profissão, é o curandeirismo, né? Onde a gente tem aquelas propagandas, né? Onde além de eu estar exercendo ilegalmente a minha profissão, né? A minha não. Alguém exercendo a nossa profissão de forma ilegal, isso não é difícil da gente ver, tá, gente? Ele não vai ter a habilitação, ele não vai ter muitas vezes nem nenhum curso, nada, né? Então, prescreve, ministra remédios e promete, né? Eu já vi várias pessoas fazendo anúncio, por exemplo, de substâncias que têm um potencial de clareamento, que não desgastam o dente, e isso é uma forma de ilicitamente estar levando o outro a acreditar numa técnica que não tem fundamento científico, tá? Então, o nosso código de ética também regulamenta as nossas especialidades, né? Aqui, obviamente, como o nosso código ele é um código que vai precisar passar por uma reforma, vai precisar passar por uma adequação, até em virtude da evolução, né, que nós estamos tendo aí com as redes sociais, com a crescente expansão que a odontologia está tendo nesses últimos anos, a odontologia digital, enfim. Então, vai precisar, obviamente, de uma reforma, né? Já se pensa nessa reforma. Mas, perante o nosso conselho, nós somos enquadrados, né, nessas especialidades. Aqui eu ainda acrescento a harmonização facial, né, que já foi implementada, né, e aí eu pergunto a vocês, né? Aqui tem assim, no artigo 36 lá do nosso código, diz assim, que a especialidade é uma área específica do conhecimento exercida por profissional qualificado a executar o procedimento de maior complexidade na busca da eficácia e na eficiência de suas ações. Seria de forma legal, né? Seria uma forma legal. Eu não ser especialista, né? Eu tenho um curso, por exemplo, eu tenho um curso de aperfeiçoamento um exemplo, tá, turma? Em dentística. Aí eu boto lá, especialista com curso de especialização. Não é, né? Espero que vocês tenham esse entendimento de que cursos que a gente faz de imersão, cursos que a gente faz rápidos, não nos atesta como especialista, né? Então, eu sou especialista quando eu fiz lá, cumpri a minha carga horária dentro daquele curso que é regulamentado pelo conselho, é regulamentado pelo MEC, e eu posso pegar aquele diploma, levar até o CRO e ele vai reconhecer como uma especialidade, tá? Aí sim eu posso me titular especialista em, tá? Aí eu pergunto, quantas especialidades eu posso colocar no meu conselho? Quantas especialidades podem estar vinculadas ao meu CRO? Alguém sabe me dizer? Hein?
Vocês são São, caladinhos assim mesmo, né? são duas ou são três? São duas ou são três? Duas ou três? Liga aí para mim. É assim, ó. Lá no código de ética a gente vai já falar sobre isso. No finalzinho da aula eu falo com vocês sobre isso. No código está aí, ó, é vetado o registro e a inscrição de duas especialidades. Seria vetado me inscrever em mais de duas especialidades. Porém, no ano passado saiu uma, como é que eles chamam, meu Deus? Uma resolução, onde hoje a gente pode escrever quantas especialidades a gente quiser, tá? Porém, turma, não é que o código mudou. O código não mudou. Para mudar, precisa ter todo um colegiado envolvido nesse aspecto. O que teve-se foi uma resolução. Então, se eu pretendo colocar mais de uma especialidade, o CRO, teoricamente, não pode, como é que eu digo? Não pode me negar. Por quê? Porque eu tenho essa resolução que eu estou amparada perante ela e ela não foi revogada, né? Ela não foi revogada, tá certo? Então, teoricamente, eu posso colocar quantas especialidades eu tiver, tá? Teoricamente. Então, quais são os setores, os campos de atuação, nosso campo de atuação? Nosso campo de atuação, ele é vasto, né? Se a gente não pensar só em boca, ele é vasto, tá? Então, nosso campo de trabalho, ele vai além do consultório particular, a gente ainda tem setor privado, a gente ainda tem setor privado não lucrativo, tipo ONGs, tipo entidades como SESC, SESC Senat, SESI, tá? E no setor público. E eu ainda abro outra, outro campo de trabalho do qual a gente muitas vezes não pensa, que é a odontologia hospitalar. Eu não falo odontologia hospitalar no sentido da buco, não. Eu falo o cirurgião dentista que atua como cirurgião dentista, não como bucomaxilo, dentro dos serviços de UTIs, com cuidados paliativos, tá? Com cuidados paliativos, tá certo? Então, isso também é um campo, e um campo relativamente novo, né? E um campo do qual a gente precisa se apropriar como campo de trabalho para a gente, tá? Também a gente pode funcionar de várias formas, né? Como profissional autônomo, eu posso ter minha empresa de forma particular, como funcionário público, já falamos disso, na área acadêmica, né? Quando eu decido que eu quero lecionar, né? Somente lecionar, ou as duas, três coisas ao mesmo tempo, tá? Então, é vasto, né? A gente graças a Professor, Deus, não tem. Oi, pode falar. a senhora falou que a gente pode colocar quantas especialidades? É assim, pelo código de ética, pelo que está escrito no código de ética, são duas, no máximo duas, certo? Porém, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês, saiu uma resolução, acho que foi o ano passado, acho que foi 2019 ou foi 2018, saiu uma resolução, e nessa resolução a gente é permitido colocar quantas especialidades a gente tiver, tá? Ah, entendi, perfeito. Mas é uma resolução, né? A título de, por exemplo, já conversei até isso com o doutor Romero, a título de serviço de concurso. Como é que a gente responde? A gente vai responder duas, porque é o que eu tenho como comprovação no Código de Ética, tá? É uma resolução do qual a gente está respaldado por ela. É igual a história do antes e depois, que nós também vamos discutir essas questões de antes e depois, né? Mas É é porque igual, eu lembro que Romildo falou que a gente pode ter várias e várias especializações, só que você tem que escolher duas para é, você oficiar, isso especializar. isso é pelo código de ética, entendeu? O código de ética, ele permite que a gente ponha duas especialidades. Porém, como eu estou lhe falando, a gente teve essa resolução, que foi um aditivo ao código, porque o código não foi mudado. Com quem é que eu estou falando? Com quem é que eu Com estou falando? Eduardo. 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 Entendeu, Eduardo?
Veja, o código de ética ele não foi mudado, não houve uma mudança no código de ética. O que houve foi um aditivo, foi uma resolução. Essa resolução ela não foi revogada até então, entendeu? Então, amparado pela resolução, a gente pode colocar mais de duas, tá? É como antes e depois. Antes e depois, pelo código, ele ainda é vetado. Porém, nós somos respaldados perante uma resolução que também saiu nesse mesmo período, tá? E, na Beleza. verdade, o conceito considera antes e depois. Ele considera início e final, que eu não sei qual é a diferença, mas, né, quem sou eu? Úrsula sou, né? Antes e depois, né? Qual a diferença de antes e depois e inicial e final, né? Depende muito do contexto que você usa a foto, tá? Então, vamos lá. Então, dentro da responsabilidade civil, como eu já falei para vocês, já me adiantei, nós temos, vamos dizer assim, como cidadão brasileiro, qualquer cidadão brasileiro, não precisa ser dentista, não precisa ser médico, você não precisa ter uma profissão. Você, como cidadão brasileiro, você perante a sua nação, você tem uma responsabilidade civil, uma responsabilidade penal, pelos atos que você comete, tá? E nós, como cirurgiões dentistas, né, formados, nós temos essa mesma responsabilidade, tanto civil quanto penal, desde que o nosso paciente se sinta lesado, tá? Então, a responsabilidade civil é aquela responsabilidade que eu tenho, né, perante a um dano que eu posso causar àquela pessoa, né, em decorrência de uma culpa que eu tenha tido, né, que eu tenha, de um ato que eu tenha causado, um ato de culpa, né, e a gente pode dizer que o cirurgião dentista, como um profissional liberal, né, ele teria aí a responder, né, não só eticamente pelos nossos códigos de ética, de defesa do consumidor, né, mas sim, deixa eu só passar isso aqui para vocês para eu explicar direitinho. Não só pelo Código Penal, pelo Código Civil, mas também pelo Código de Ética e pelo Código de Defesa do Consumidor, tá? Não só o Código Penal, não só o Código de Ética, não só essas três entidades, mas o Código de Defesa do Consumidor, por quê? Porque nós prestamos um serviço, nós vendemos um serviço, né? Às vezes as pessoas não gostam muito de ouvir que a gente vende o serviço, mas é isso que a gente vende mesmo. A gente vende o canal, a gente vende a restauração, a gente vende a prótese. Essa é a nossa função, é vender a saúde, vender o bem-estar daquela pessoa, tá? É uma forma de venda. E aí a gente se enquadra também no Código de Defesa do Consumidor. Essa é a nossa responsabilidade perante a nossa sociedade. É a nossa responsabilidade profissional perante a nossa sociedade que vivemos, tá? E aí, ó, como eu falei, a responsabilidade civil é decorrente de, do dano que eu posso causar àquela pessoa, né? E o dano causado àquela pessoa vem através de uma culpa, né? E aí eu tenho as modalidades de culpa. Qual a culpa que eu tenho? Qual foi o pecado que eu cometi? Foi por negligência? Foi por imprudência? Foi por imperícia? De que forma eu agi? Foram pelos três, né? Pode ser pelos três? Pode, né? Então, a negligência ela pode ser interpretada como a falta da prática de determinada ação considerada necessária ou obrigatória, por imposição técnica ou por segurança, ou mesmo decorrente da imposição legal. Ou seja, eu fui negligente porque eu dei um passo além do que eu poderia ir, né? Eu fui negligente naquele momento que eu precisava ter tido uma destreza maior naquele determinado procedimento do qual eu me submeti a fazer. E aí a imprudência é o excesso de ação, né, em momentos em que a situação impõe a prática de um ato mais comedido, menos arriscado. É aquele, né, aquele velho ditado, a gente coloca a capa de super-homem e acha que a gente pode resolver tudo, né? E aí age de forma intempestiva. Pronto, agora não sai mais nada. Intempestiva, né? Age de uma forma abrupta, né? E aí a gente termina pecando, errando por imprudência, né?
E a imperícia decorre da prática de atos por um agente que não detinha conhecimento suficiente para tanto, mostrando-se assim inapto ao exercício de determinada ação. Então, o imperito é aquele que vai fazer determinado procedimento sem estar capacitado, né? Se arrisca demais, tá? Então, nas três modalidades de culpa, a gente sabe que, normalmente, a gente só comete pelo simples fato de a gente acreditar demais, né? Acreditar demais e não pedir ajuda, e não pedir auxílio, enfim. Normalmente são por esses vias de fato, né? Então, para que a gente caracterize, né, o que houve o dano, tem que ter tido o agente, o ato profissional, o dano e a culpa, tá? Então, e aí tudo isso, né, o agente, no caso, é representado por nós, cirurgiões dentistas, o ato pelo exercício prestado, pelo que você prestou, né, de serviço, né, o dano é o prejuízo que o paciente sofreu, né, ou acha que sofreu, ou sofreu realmente, e a culpa é pela uma dessas modalidades, ou eu agi por negligência, por imprudência, por imperícia, ou pelos três, né? E aí a causa e o efeito, né? E aí vai se averiguar, né, quais são as razões, o que foi que levou até esse ato, e daí tem-se, vamos dizer assim, o veredito, tá? Então, a gente sempre precisa, eu sempre chamo a atenção, gente, nesse tempo todo que eu tenho de atividade profissional, graças a Deus eu nunca tive nenhum, nenhuma intercorrência, assim, do ponto de vista legal, nem também tive nenhum paciente, assim, que eu tivesse tido algum problema que eu não conseguisse sanar. A professora, porque você é perfeita? Não, não é só porque eu sou perfeita, não é porque eu sou perfeita que na verdade eu não sou perfeita. Na verdade é porque a gente sabe o limite da gente, né? Então, assim, quando você impõe um limite a você, né? É a mesma coisa, por exemplo, de eu pegar um carro em alta velocidade, né? Quando eu pego um carro e eu dirijo em alta velocidade, eu assumo os riscos disso, né? Então, a mesma coisa acontece com a nossa profissão. Então, cuidado, né? Cuidado com o que você vai oferecer de tratamento para o paciente, principalmente tratamentos infalíveis que você vai resolver todos os problemas daquela criatura, né? Então, meter tratamentos que não é possível, né? E você vai criar uma expectativa naquele paciente, ele vai desenhar todo um, um, um estudo, né, daquilo ali, e no final você não vai conseguir, porque não é que você não seja incapaz, é porque você não é super-homem, você não vai fazer porque você não entende como fazer. Eu vou dar um exemplo para vocês hoje. Hoje eu recebi um menino, um rapaz, no consultório, um canino, era o 23. Pense aí o canino numa posição, a coroa do canino está para mesial e a palatina está para distal, ele está girado dessa forma no ar. E com uma recessão de mais ou menos uns 10 milímetros. E o menino queria que eu resolvesse o caso dele com resina. Eu digo, meu filho, impossível. Não quero fazer aparelho, não vou fazer aparelho. Eu disse, você não faz o aparelho, eu não faço as resinas. Pronto, fechado. Obrigado, prazer, beijinho, até a próxima. Não, só não é assim, não sei o quê. Não tenho o que fazer com você, amor. Deixa eu completar aqui em resina para você ver que pintura que vai ficar. Que coisa horrível que vai ficar. E aí fui lá, fiz um mockup direto, ficou o cão de feio, obviamente que fica feio. Mas eu não oferecia aquilo que eu não poderia. Qual é o tratamento para superar as expectativas desse rapaz? Ortodontia. Tem outro? Não. Ou como eu disse a ele, você quer arrancar, aí você arranca, a gente faz várias cirurgias para recompor o seu periodonto, faz enxerto ósseo. Você quer isso? Não. Então pronto, não tem o que fazer. Então, assim, muitas vezes a gente quer ganhar aquele procedimento, quer ganhar aquele paciente, quer fazer aquele caso, mas a gente tem que saber se as nossas perninhas ela alcança
Não estou sentindo, não estou falando só no sentido de capacidade, não. Estou falando no sentido de resolutividade do caso. Tem caso que, por melhor profissional que você seja, não vai dar certo. Por quê? Ou o dente tem uma dificuldade X, do qual você não consegue chegar. Então, precisa a gente ter muita cautela e muito cuidado naquilo que a gente oferece. Porque no momento que você oferece, você assume o risco. Você pega a direção em alta velocidade, tá? Então, é nesse sentido mais que a gente fala sobre esses cuidados de culpa, de dor, tá? Então, e com isso, eu trago para vocês quais são as nossas. Ai, professora, então tá ruim, neguinha, porque, vamos lá. Se eu pego um canal lá, um dente para tratar canal, e ele tem uma lesão enorme. Oxente, como é que eu vou dizer que vai ficar bom, vai ficar ruim? Não. Aí, a justiça também, ela também é a nosso favor de alguma forma, né? Então, a gente como profissional da saúde, que onde a gente, quando eu brinco, digo assim, que 2 mais 2 não são 4, porque a gente lida com saúde, a gente lida com bactéria, né? Nem sempre existe uma equação de um resultado final fechado, né? Então, a gente sempre é qualificado em obrigações chamadas obrigações de meio e obrigações de resultados. As obrigações de meio são aquelas que ela, assim, ela é vinculada a um resultado certo, né? Exemplo, por exemplo, eu vou fazer um recontorno com resina, um fechamento de astema, vou fazer facetas, eu vou fazer uma coroa, eu vou fazer uma prótese total. Tudo isso são previstos de que você seguindo a técnica como é para seguir, você fazendo como é para fazer, você vai ter um sucesso no seu tratamento, né? Agora, quando é que eu tenho uma obrigação de resultado? Né? Eu tenho uma obrigação de meio e obrigação de resultado. São aquelas ações onde o tratamento nem sempre vai ser do jeito que a gente deseja. Poxa, professora, não doidou, e agora? Então, são ações relativas aos tratamentos. Por exemplo, a endodontia. O paciente chega com aquele dente já tratado endodonticamente com uma lesão enorme, um cisto enorme, sei lá se císticas, o que é, né? Que tipo de cisto é? E aí você oferece o retratamento, você explica os riscos, desculpa, você explica os riscos, que isso você precisa estar escrito, né? Não está só falado. Os riscos, que existe um risco de você ter feito, de você fazer e precisar retratar, que ele tem uma garantia de tanto tempo, pronto. Nesse momento, o paciente divide com você a responsabilidade, que é a responsabilidade de um resultado compartilhado, né? Aquele resultado que não depende do melhor, eu posso fazer o melhor tratamento do mundo, porém, naquele tratamento eu não tenho um resultado previsível, tá? Eu não tenho uma previsibilidade, né? Então, por exemplo, sempre que eu indico um dente para retratamento, por exemplo, que vem para mim para um retratamento, eu sempre explico para o paciente que pode haver alguns hipercalços. Por exemplo, quais são os hipercalços na minha área que eu trato, que é a prótese, né? Vou remover um pino metálico para tratar, precisa retratar aquele canal, precisa remover aquele pino. O paciente vai entender que ele pode fraturar aquela raiz, que aquele dente pode ser perdido. Vou tirar coroas, vou refazer o tratamento com faceta. Tudo isso, todo refazer exige da gente algumas luzinhas acesas assim, para o paciente entender que tem riscos, tá? Tá certo, turma? Entendido direitinho? Hein? Hein, turma? Tudo tranquilo aí? Tranquilo. Tranquilo? Me diz só uma coisa. A gente vai até 7h30, né? Assim? 7h30, né? Vocês Sim. precisam de intervalo? Não, né? Precisam de intervalo? Precisam não, Direto. né? Vamos direto, né? Beleza. Se a gente terminar um pouquinho mais cedo, tranquilo, tá certo? Então, não existe, gente, assim, no Código de Defesa do Consumidor, não existe, assim,
um capítulo destinado ao profissional de saúde. Não existe, né? A lei trata, a lei trata essas questões como uma forma muito geral, tá? Então, assim, aonde que a gente se enquadraria? A gente se enquadra na venda, né? Porque a gente vende saúde, tá? Então, a partir do momento em que o tratamento foi finalizado, nas lesões que podem ser vistas pelo próprio paciente ou por terceiros, sem a necessidade de utilização de técnicas, os exames apurados. O que é que ele trata? Né? Ele trata o seguinte, que com 30 dias, tratando-se do fornecimento de serviços e de produtos não duráveis, em regra, produtos descartáveis ou de pouca ou quase nenhuma durabilidade. Então, 30 dias são aqueles tratamentos, vamos dizer assim, no caso da gente, 30 dias, o que a gente tem com 30 dias de garantia para o paciente? Praticamente nada, né? 90 dias, tratando-se do fornecimento. Oi? Uhum. Não ouvi, não. Então, assim, 90 dias, aí não, 90 dias a gente já pode pensar, né? 90 dias, né? 3 meses, a gente já pode pensar aí em algo mais durável. Então, vamos lá, eu fiz uma coroa e com 90 dias o paciente chegou com essa coroa fraturada, com essa coroa solta, eu teria a obrigação de refazê-la, sem cobrar nada para ele, né? É um prazo muito curto. A mesma coisa 30 dias, né? O que a gente tem que não dure mais de 30 dias, não dure mais de 90 dias, né? Então, assim, aí não. 5 anos, aí não, 5 anos, vê. O paciente veio para você, fez as manutenções, fez as revisões, e com 5 anos, infelizmente, a prótese dele foi lá e quebrou. E aí? Bom, se ele fez todas as revisões certinhas, se ele veio para você no prazo certinho, com 5 anos você tem a obrigação de trocar. Mas se ele faltou, se ele não veio, se a prótese quebrou por falta de uso, por uso indevido, por uso inadequado, quais são os inadequados? Ele mesmo fala para você. Eu quebrei com uma pata de caranguejo, eu quebrei, ele mesmo fala para você, né? E aí, infelizmente, você pode, né, tá aí a cobrar outro valor, tá? Então, como é que eu posso falar por mim e por Cacá, porque eu sei que é do mesmo jeito. Como é que a gente se baseia nisso, né? Obviamente que prazos de 30, 90 dias para os nossos tratamentos com próteses, com resina, enfim, é um tempo muito curto, né? Obviamente a gente repete o caso do paciente sem, obviamente, cobrar nada do paciente. Acima de 5 anos, se o paciente não voltou, não fez nenhuma manutenção de rotina, ele paga novamente o tratamento dele, a coroa, a prótese, o que ele fez. Agora, se ele veio, se ele é um paciente de rotina, que ele faz manutenção, e a gente identifica que a fratura foi uma falha do tratamento, né, a fratura, a ruptura, enfim, Úrsula, repito aquele procedimento que eu fiz, tá? Tranquilo, turma? Entenderam? Para isso, a gente precisa ter o quê? Os nossos prontuários muito bem preenchidos, muito bem, bem elaborados, né? Tá certo? Então, e dentro da responsabilidade penal, né? É, se você foi comprovado lá um ato, um delito, né? E aí foi de caráter de ação criminosa, infelizmente você vai responder de forma penal, tá? Então, a gente, no exercício da profissão, além de ter essa responsabilidade civil, ética, né, através de um código de defesa do consumidor, a gente também pode praticar, né, autos que tipifiquem um crime, né? E aí, infelizmente, a gente tem uma pena a cumprir, seja uma pena financeira, seja uma pena por reclusão, tá? Uma pena no caso de fianças, né? Enfim.
E aí a gente tem o nosso código de ética, né? O nosso código de ética, que é esse livrinho aqui que vocês vão receber lá no dia que vocês vão receber seu conselho lá, sua sonhada VenceRO, né, turma? Então, esse livrinho aí, que é o danadinho que eu falo que a gente precisa passar por uma reformulação desse código, não vai tardar para isso, né? Porém, a gente ainda está dentro, seguindo, né, as entrelinhas desse livrinho aí, desse código, tá? Então, o nosso código de ética, ele tem aí 60 artigos, né, distribuído aí em 19 capítulos, tá? Obviamente, eu não vou descrever para vocês o que é que o código de ética escreve, né? Mas ele tem todos esses capítulos aí, ó. Ele tem capítulos referente ao profissional, a relação profissional com seus funcionários, a relação profissional com seus pacientes, né? Então, tanto nós, como cirurgiões dentistas, como os nossos técnicos de saúde bucal ou nossos auxiliares de saúde bucal, os nossos TPDs, né? Os auxiliares de próteses dentais também, dentárias, né? Os auxiliares de laboratório, todos eles são regulamentados pelo Código de Ética. Todos eles, para trabalharem de forma legal, precisam estar também inscritos no conselho, tá, turma? Antigamente existia uma prática de que as ACBs e as TSBs, elas não tinham que estar inscritas no conselho, né? Elas não era obrigatório. Mas aí, hoje sim, ele é obrigatório, hoje não. Na verdade, o que se tem hoje é, na verdade, a fiscalização desse item, né? Que antes não era, vamos dizer assim, antes era corrido frouxo, né? Hoje mais não. Hoje elas precisam ser legalmente amparadas do ponto de vista ético, tá? Então tá aí, ó. Então a gente tem um capítulo destinado à relação do profissional com o paciente. Nós temos alguns direitos e alguns deveres, né, perante os nossos pacientes. Obviamente, turma, eu não vou ler para vocês todos os direitos, todos os deveres, né? Tá aqui escrito para vocês terem acesso, tá certo? A isso, a essa informação, tá? A gente tem um capítulo destinado à relação entre o profissional e a sua equipe, né? Eu não posso trabalhar, né, sem essa equipe, ela está amparada, né? A equipe, quando eu falo, se só sou eu e minha ACB, minha TSB, nós somos uma equipe, né? Nós somos duas pessoas, tá? Temos também um capítulo destinado às nossas documentações que vocês já viram com o Cacá, não foi? A importância do prontuário odontológico, não já? Hein? Já sim. Já? Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Modelos de gesso é um documento, não é? Ou não? O que é que vocês acham? Modelo que radiografia é documento, o prontuário é documento, fotografia é documento, tanto que a gente chama documentação fotográfica. E modelo de gesso é o quê? Me explica aí. Hein? Também é um documento, é do paciente, É né? um A gente tem que documento, né? entregar ele. Eu acho que é um Não é? documento, Olha tanto que que é bonito. utilizado em perícias, né? Exatamente. E você não conhece muito dentista que joga fora não o modelo de gesso? Eu Hum? conheço é poucos que guardam. Você não conhece nenhum que guarda, na verdade é essa, Bastante para né? guardar um negócio desse. Na Imagina verdade, contar. gente, mas na verdade é o seguinte, na verdade a gente não tem a obrigação de guardar, a gente tem a obrigação de entregar ao dono, tá? Então, qual é a nossa obrigação? Terminou o tratamento, tem lá um modelinho, sei lá, vou fazer uma coroa, tem lá um modelinho troquelado e eu tenho lá um modelinho que eu fiz de transferência, um exemplo. Tenho 3 barzinhos de modelo. Coloco dentro da caixinha com o nomezinho doutora Úrsula, tudo bonitinho. Minha atendente pega lá o livrinho de saída
escreve o nome de documentação, modelos de gesso, tratamento da senhora fulana de tal. Dona fulana assina, dona fulana recebe o seu modelinho. Entendeu? Hein? Mesma Então, coisa no com caso, o radiografia. paciente assina, dizendo que recebeu, né? É isso? Sim, senhor. Aí, às vezes, o meu paciente diz, eu posso jogar fora? Eu digo, aí é com você, amiguinha. É seu. O que você vai fazer com ele? Você atestando para mim que você recebeu por mim, né? Então, a mesma coisa a radiografia. Assim, eu já tive experiências negativas, do paciente ligar para o consultório, minhas radiografias ficaram aí, principalmente tomografia de implante. Minhas tomografias ficaram aí, minhas tomografias... Ficou não, Sandra, está aqui assinado que você levou. Não, 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 digo, dá uma olhadinha na sua casa, que eu vou dar uma olhadinha aqui de todo jeito. E no fim, está entregue, entendeu? Então, assim, precisa a gente estar muito bem documentado. Isso é só uma questão de organização, né? Você não precisa ter uma ficha, por exemplo, como eu utilizo um programa, né, né, como eu utilizo um programa, então, no meu programa eu já tenho espaço lá para colocar exames do paciente, tem tanto a solicitação como a devolução do exame. Então, ali eu já imprimo, ele assina, eu coloco dentro da fichinha dele física e estamos certo, estamos de boa. Tá? Mas você não precisa ter uma ficha. O próprio prontuário do paciente, na evolução do próprio prontuário, você pode colocar lá que você devolveu as radiografias, ele assina e você também. Tá bom? Mas se documentem. Não é fazendo medo, mas assim, quando a gente se documenta, qualquer coisa que nos peçam, a gente tem mais liberdade de, cara, eu tô certo, tá aqui, né? Fica mais tranquilo, tá bom? Então, modelos é de posto do paciente, o modelo é um documento, tá? E a gente deve entregar conforme a gente tenha sido solicitado para entregá-lo, a gente tem que entregar, tá? Professora, É, qual o oi, programa que a senhora usa? Indica aí pra gente. eu uso o X-Dental, X-Dental. X-Dental, o Vai ser. X-Dental, ele é um programa excelente, é um programa um pouco difícil, mas quando você pega a rotina dele, ele é legal, ele é muito completo. Ele é um programa que você compra para você. Você não compra a licença de usar ele, não. Ele é seu. Ele é um pouquinho caro, mas vale a pena, tá? Eu acho que vale super a pena. Quando vocês estão começando, assim, eu gosto de que vocês, por exemplo, tenham pelo menos a experiência de utilizar um não pago primeiro, entendeu? Tem vários, É. por exemplo, a Speedgraphics, ela oferece uma creme, ela oferece um também para você ver a sua rotina. Porque, por exemplo, um X dental desse, ele custa numa média de R$ 1.800. É caro, né? Quando a gente não tem o volume ainda, não justifica, né? Assim, o investimento, para mim, eu acho um investimento alto. Eu tenho um X dental de 6 anos para cá, eu tenho 19 formado, entendeu? Então, às vezes, tem investimentos que são mais úteis, né, para a gente, tá certo? É Mas verdade. aí, qual é a orientação que eu faço? É que vocês façam, pelo menos tenham acesso a esses sistemas que são gratuitos ou que tem uma mensalidade mais baratinha, e aí você vai migrando aos poucos, entendeu? Porque existe um período adaptativo entre o analógico e o digital, tá? Mas é um programa excelente. Você faz assim, ó, você conhecer um pouquinho dele, você entra no site, eu acho que ele tem lá acho que ele ainda tem. Eu nunca mais entrei no site dele, mas acho que ele tem lá um módulo simulador. Aí você dá uma percorrida no programa, tá? Tá bem, É, obrigado. de nada. Então, outro capítulo também que a gente tem destinado, né, a relação com o paciente, com a nossa equipe, é a questão do sigilo profissional. Isso é uma coisa muito séria, gente, muito séria. Eu já passei uma situação muito triste no consultório, assim, vocês vão rir de mim, né? Mas foi constrangedora, na verdade. É, de atender o marido e a mulher e atender o marido e a segunda pessoa. E o meu sigilo profissional, o sigilo da minha funcionária tem que ser, né, respaldado em relação ao paciente, tá?
São situações bem complexas, porém, precisa da gente ter, não é da nossa alçada, tá? Né, com conversa, nem levando de lá atrás, ou que fulano veio fazer aqui, não é da conta de fulano, é da conta só sua, tá? Então, o sigilo, ele é algo que é nos dado, tá? A gente precisa entender esse sigilo, tá? Não sair brincando aí, às vezes atender um amigo e sair aí brincando, fulaninho, tu quer? Aí diz uma piada, mas não cabe, tá? Não cabe, porque a gente precisa ver e ouvir e ficar calado, tá? Quando é que a gente tem a obrigação, quais são as situações que nos obrigam a quebrar esse sigilo, né? É quando a gente precisa, como cirurgião dentista, cooperar, colaborar é, é, com a saúde ou com a situação a qual aquele indivíduo está envolvido. Quais são essas situações? Por exemplo, quando o paciente ele apresenta uma morbidade, uma doença, né, de notificação compulsória, ou seja, ele precisa ser notificado, né? Eu diagnostiquei um exemplo, tá, turma? Não estou dizendo, né? Por exemplo, eu diagnostiquei sei lá, não sei dizer o quê. Então, eu fiz lá um diagnóstico que aquela doença precisa ser notificada perante a Secretaria de Saúde. Então, eu tenho que ir lá e fazer esse registro. E aí é uma quebra de sigilo. Quando eu tiver que agir como um perito em legítima defesa minha. Então, em legítima defesa, eu preciso esboçar, né, colocar em questão o que eu diagnostiquei naquele paciente no momento primário que ele me procurou. E também quando eu estiver diante de um paciente que seja incapaz, tipo um paciente especial ou um idoso, tá? Que aí eu precise passar para aquela pessoa qual é a condição daquele paciente, tá certo? Essas são vamos dizer assim, os itens do qual eu tenho o direito de quebrar o sigilo, tá? E aí vem também um capítulo falando sobre honorários, né? Que a gente não tem um livre-arbítrio de cobrar do jeito que a gente quer, não é assim. Existe uma tabela de valores, claro que essa tabela de valores são valores mínimos, né? Onde a gente se baseia para que a gente não cobre nem muito além, mas também nem muito aquém do que se tem ali aquela média do procedimento, tá? Outro capítulo é sobre como que eu vou me comportar perante a publicidade e a propaganda, tá? Esse capítulo a gente vai ter uma aula, basicamente, essa aula é comigo, é a próxima aula, basicamente sobre isso aí, tá? Então, nós vamos discutir um pouco de como que a gente se comporta perante essa questão de propaganda, né, publicidade, tanto como pessoa física como pessoa jurídica, tá? E aí eu coloquei algumas informações, mas eu nem vou levar em conta agora, porque nós vamos voltar a esse conteúdo de uma forma mais destrinchada, tá certo? E aí eu coloquei esse casinho aqui para a gente discutir um pouquinho. Ó. Eu pergunto a vocês, o que aconteceu aqui com esse cidadão? Esse cidadão procurou um serviço odontológico, ele tinha aí esse pino, essa raiz, né? E aí fizeram uma restauração e ainda fizeram uma prótese para ele, tendo esse dente como pilar. E obviamente isso falhou, em curto espaço de tempo isso falhou, e aí foi levado a instruir esse cidadão a remover esse dente. E o que aconteceu aí? Qual foi o dano causado? O dano causado foi a perda do elemento dentário e a perda das próteses, que ele fez um investimento financeiro, né? E a culpa? Qual a modalidade de culpa aí? Fala aí para mim. Nem turma. Quer um tempinho para pensar? Hein? Vixe, vocês não falam mesmo, não, é? Não, percebe-se que esse Ah, pino aí, ele não tá tão bem colocado, né? Bem, não, ele não Aí, está bem, não está de pronto. jeito nenhum. É. Periodonto, seja Aí bom, aí não. o cara ainda continua e faz uma prótese com esse dente como pilar, aí pronto. Né? Aí, Fica aí, né? Então, qual foi o tipo de culpa aí? Ele agiu por imprudência, por imperícia, ele foi negligente? Diga aí para mim. ele foi negligente?
Nem, eu vou te dizer, viu? Nem sei se negligente, mas eu acho que ele agiu por imperícia, né? Ele foi imprudente, né? E negligente, rapaz, acaba que faz um Eu negócio acho desse que aqui, tem ele foi tudo. não é? Ah, era isso que eu queria ouvir. Eu acho que ele foi tudo. Eu também concordo. Eu acho que ele teve um pouco de tudo, né? Foi uma cascata de acontecimentos, né? Ele já começou errando no pino, né? E aí do pino ele já condenou totalmente esse povo desdente e para achar pouco ele ainda prometeu algo do qual não iria funcionar, né? Tá? Então veja que isso é rotina, não é não? Isso aqui, da gente ver, da gente observar, pelo menos para mim eu observo, eu tenho um... Absurdo isso do pino, pelo amor de Deus. Pois é, assim, Até um leigo dá eu para sei ver que o pino tá errado. deixa eu me lembrar o nome dela, viu? De Maceió, vai. Como é o nome? Janaína. Vai, Janaína. Conheci pela vozinha, Janaína. Janaína, não cabia que coloca um P, já começa pela seleção do retentor, né? Um retentor pré-fabricado, do tipo metálico, né? Não se usa mais, não fez uma radiografia, enfim. Então, foi muito negligente, agiu por imperícia, né? Então, tá aí, ó, negligente, ele foi imprudente e ele agiu por imperícia, né? Está aí previsto no nosso código de ética, se essa paciente pudesse ir adiante, né? Ela poderia, né, aí ter né, uma solução aí dos seus problemas, né? Então, deixou de esclarecer adequadamente os propósitos, os riscos, o custo, a alternativa de tratamento não deu nenhuma, né? Executar ou propor desnecessariamente, né? Quer dizer, ela instruiu ela a colocar uma prótese, sabendo que esse sistema ia falhar, né? Tem tudo isso, tá, turma? E aí foi esse o transcorrer do caso, né? Que eu estou só colocando para vocês o que eu já adiantei para a gente não. É que eu preciso ainda conversar com vocês outra coisinha aqui. E aí foi isso, né? Eu decidi por fazer a remoção do elemento e aí seguir com a reabilitação como era previsto, tá? Então, assim, turma, ó, deixa eu só parar aqui, parar de gravar. Aqui é o livrinho que tem lá no Aluno Online, tá certo? Esse livrinho Odontologia Legal, acho que vocês já conhecem ele lá do Dr. Romildo, né? Então, vocês... Deixa eu só parar aqui para a gente não ficar com um vídeo muito grande.